Do mito greco-romano sobre a existência de águas milagrosas com poderes rejuvenescedores à fábula contemporânea de A Substância, filme da diretora francesa Coralie Ferjat. A busca incessante pela juventude e o medo do envelhecimento são temas que, século após século, continuam a assombrar a humanidade. Pois é, enquanto o capitão Jack Sparrow só precisava entrar na fonte da juventude para ser imortal, no mundo real, pessoas fazem cirurgias plásticas e experiências malucas em busca de um corpo jovem e perfeito. O padrão de beleza está cada vez mais inalcançável, construindo uma estética artificial que condena a individualidade. A dismorfia corporal é o mais novo terror da sociedade, ao mesmo tempo em que o etarismo finalmente entra em pauta. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a busca pela juventude, pode ser? Pode ser. Isso aí, galera. Começando mais um Pode Ser. Hoje falando sobre a busca pela vida eterna, pela juventude, né? Um tema que sempre esteve em pauta, né, Vicky? Pois é, a gente encerrou o ano passado com esse tema, inclusive, muito nos holofotes, né, por conta do filme A Substância, que saiu nos cinemas e que deu o que falar e que trouxe muito essa discussão sobre essa busca incessante pela juventude, né, e o não envelhecimento. Então a gente vai aproveitar essa deixa para falar um pouquinho neste ano. É isso aí. E pra gente fazer um paralelo pra galera de casa, ô Vic, acho que a gente falou um pouquinho aí na escalada sobre o mito da fonte da juventude, né? E esse paralelo foi um mito greco-romano, né? Antiguíssimo, que depois foi revivido, né? Na Idade Média e tudo mais, na época das expedições também. Mas isso também foi replicado na cultura pop. Eu falei aí do Jack Sparrow, né? Porque acho que no filme 4 do Piratas do Caribe, eles vão em busca dessa fonte da juventude, né? E é basicamente um recurso que a humanidade teria para viver eternamente, né? Para voltar a ser jovem e tudo mais. Então, para você ver, desde lá, Grécia, Roma Antiga, já tinham esses pensamentos. Tem outros mitos também relacionados à vida eterna, à juventude eterna, né? Tinham a ambrosia, que era a fruta dos deuses, né? O néctar dos deuses, né? A bebida dos deuses, que teoricamente, se um ser humano consumisse, ia ganhar a vida eterna, ia voltar a ser jovem, curava qualquer doença e tudo mais. Então, isso sempre teve, né, a juventude eterna e a busca pela vida eterna sempre teve no imaginário coletivo, né? Acho que o ser humano sempre teve essa vontade de prolongar a vida. E aí temos exemplos contemporâneos disso. Pois é, né? E às vezes quando a gente olha para os dias de hoje, e a gente olha para essa obsessão, né, que a sociedade contemporânea tem em busca da juventude, se a gente olha para a história, a gente consegue atestar porque a gente é assim, né? Porque a gente sempre foi assim. Ao longo da história, esse sentimento de se conservar jovem sempre foi algo muito existente, né? E sempre foi algo que, ao longo dos anos, só foi se confirmando, né, essa busca pela juventude. Hoje que a gente começa, né, anos recentes que a gente começa a ver um discurso que tenta ir na contramão, né, de você se aceitar como você é, de você aceitar o envelhecimento, aceitar a envelhecência, né, Samu, que a gente já falou sobre esse termo aqui também. Então, se a gente para pensar que há séculos antes de Cristo, né, culturas, né, igual a gente falou, a cultura da Grécia, a cultura romana, já empregava essa busca, né, pelo perfeito e pela juventude, que vinha muito, então, dessa história, né, deles acreditarem na existência dos deuses que eram imortais. O medo do ser humano era morrer, né? Então, Sim, por isso sempre foi. Exatamente. Então, essa busca incontrolável por uma fonte da juventude que pudesse, então,
fazer com que a gente se tornasse imortal também, assim como os deuses. Mais uma vez a gente puxa essa questão mais antropológica né, de uma questão que é o ser humano desde sempre é um animal que quer sobreviver na natureza, né? Então a gente é consciente, a gente é todo criativão, né, na natureza, mas o nosso maior medo continua sendo morrer, né? Continua sendo ser eliminado, não deixar o nosso legado e tudo mais, né? Exato. E esse filme aí novo, A Substância, ele faz um paralelinho aí com a Fonte da Juventude também, né? Muito, né? Como se a substância, né, esse líquido verde, que mostra, né, nesse filme, fosse então essa tal fonte da juventude, né? A ciência conseguiu desenvolver essa substância que promete, então, não... Só que tem um segredo aí, né? Na verdade, um plot twist. Não é nem um plot, né? Tem algo que sai pela tangente, né? Sabe quando você faz algo, tem um efeito colateral. Um efeito colateral, era exatamente essa palavra que eu estava procurando. Tem um efeito colateral, que na verdade a substância ela não rejuvenesce a pessoa. Ela na verdade cria uma outra ela cria um outro eu de você, que é mais jovem, mais forte, mais saudável. Você continua lá, entendeu? Só que vai ter essa outra coisa que também é você, só que não é você. Então você vai morrer, mas vai ter alguém, um xerox seu continuando. Então, e eu vou falar uma coisa aqui sem dar muito spoiler. Na verdade, elas têm que trocar. Elas coexistem. Só que pra ficar bem assim, simples, enquanto uma tá acordada, a outra tá dormindo. Entendi. Só que para as duas continuarem vivendo, as duas precisam continuar vivendo. Então, uma não pode ficar dormindo e a outra acordada por muito tempo. Tem que ter esse equilíbrio. Enquanto uma passa uma semana acordada, a outra tá uma semana dormindo e depois elas trocam e ficam... Mas assim, as duas não vai ser uma vida só. Cada uma vai ter a sua vida. Caraca, então, esse seria o problema dessa série. Desse filme. Só que a substância, ela traz muito essa questão, né? Traz a Elizabeth Sparkle, que é a protagonista desse filme, interpretada pela belíssima Demi Moore. E a personagem nesse filme, ela tá passando, então, por esse momento. Ela era uma grande estrela, né? Que chegou na velhice. E daí ela é demitida por estar velha demais e não caber mais dentro dos padrões, dos programas. O chefe dela, que era uma pessoa bem mais velha, bem mais feia do que ela. A Demi Moore estava incrível nesse filme. E uma pessoa bem mais velha vai criticar, um homem bem mais velho vai criticar então essa mulher que já é uma mulher que está ali na terceira idade, mas que está completamente saudável e bem. Mas vai dizer que ela não é mais o que eles querem uma pessoa mais jovem. Então a Elizabeth Sparkle sai de cena, só que ela é uma estrela, né? Ela tá acostumada com a sociedade do espetáculo. Então a partir do momento que ela se vê na sombra disso, ela vai tentar voltar. E daí ela encontra a substância e... Só que assim, a coisa desenrola de um jeito que só mostra que talvez a resposta não seja buscar curas, né, e substâncias e fontes da juventude. A questão seja você se aceitar da forma como você é, né? E eu queria jogar aqui na roda, antes da gente finalizar esse bloco, Vic, um outro filme que lá do início dos anos 2000, entre os anos 90 e os anos 2000, não lembro exatamente qual que é a data de lançamento desse filme, mas que eu assistia muito na TV, que é O Homem Bicentenário. E esse filme, ele é uma crítica a essa vontade de ser eterno, né? De ser imortal. O filme mostra um robô que é imortal, enquanto as peças dele tiverem lá funcionando, ele tiver uma bateria, ele funciona, né? E ele pode, inclusive, como ele é o robô, ir trocando as peças que ele vai continuar vivendo, né? E ele acaba se apaixonando e... ele vai seguindo o caminho contrário, né? O filme ele tem essa crítica a essa busca pela juventude, porque o robô, que teoricamente poderia ser imortal, ele começa a fazer o caminho contrário de querer ser mortal. Ele busca o caminho do direito de morrer.
Então ele vai substituindo as partes biônicas dele por órgãos, né, por coisas vivas. Ele coloca pele, troca, né, os circuitos internos e tal. E ele acaba vivendo bastante, as pessoas que ele conheciam vão morrendo nesse processo. Isso vai, inclusive, tem um debate jurídico no filme, né, sobre o direito dele se tornar humano e o direito dele se tornar humano e morrer. E no final ele consegue isso, né? Ele consegue ter o direito de morrer. Só que ele viveu 200 anos, né? E por isso que é o homem bicentenário. Mas enfim, esse filme já criticava, né, essa busca pela juventude, né? Sendo que as coisas elas acabam mesmo. Então a gente precisa aceitar que a gente também acaba, que a gente também vai se deteriorando aos poucos. Mas enfim, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com algumas experiências malucas que a galera estão fazendo aí pra ter a vida eterna, pra ser jovem pra sempre. Voltamos já. De volta com Pode Ser, e hoje a gente está falando então sobre essa busca incessante pela juventude, né, e o problema de encarar a velhice, né, de uma forma comum. E aqui, gente, para a gente poder continuar a nossa conversa, eu vou trazer alguns dados para vocês então. A gente tem aqui um ranking referente ao ano de 2020 de cirurgias plásticas. Foi alguns dos dados aqui mais recentes que a gente encontrou. Já faz algum tempinho, né? Mas já serve para a gente ter aqui uma base. O Brasil, ele era o segundo maior país, né? O segundo país com uma maior quantidade de realização de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, olha que loucura, né, gente? Durante o ano de 2018 e 2020, né? A quantidade de cirurgias plásticas que foram realizadas aqui no Brasil. No ano de 2018, a gente teve mais de 1 milhão e 400, né? 1.498, mais do que 1.498 cirurgias. 2019, mais de 1.493 cirurgias. Em 2020, mais de 1.306. Então, isso realmente é muita coisa. E entre, né, a maior procura, né, de cirurgias está lipoaspiração, aumento de mama, cirurgia de pálpebra, abdominoplastia, lifting de mama e rinoplastia, né? É interessante a gente colocar aqui que boa parte dessas cirurgias são feitas por mulheres, né? Então, que indica, a gente citou aí o filme A Substância, que mostra que para a mulher essa questão estética sempre pesa um pouco mais, né? Sim, sim. E só um detalhe, né, Vicky? É 1.498.000. E Vicky, eu tava escutando um podcast de notícia há um tempo atrás e eu fiquei sabendo de lançaram uma nova cirurgia plástica que tá muito promissora, que é a troca da cor dos olhos. Eu vi isso também. É uma cirurgia que vai ser mais ou menos $12.000, né? Dá uns R$70.000, mais ou menos. E tem muita gente já interessado e muita gente já fazendo, né? A grande questão é que o risco de você perder a visão é gigante. Tipo assim, se não me engano, tá em torno de 30%. Eu não vou cravar esse número aqui, mas na notícia que eu li disse que a chance, né, tinha bastante chance de você, uma parcela grande ali, de você perder a vista na cirurgia, né? Então, mas mesmo assim tem muita gente querendo fazer, já fazendo, né? Isso para trocar a cor dos olhos. Isso é assustador, né? Só para citar aqui, Samu, tem uma frase, eu estava assistindo um psicanalista comentando o filme A Substância, e ele fala uma coisa assim que eu achei bem legal. O psicanalista é o André Alves, e ele é do canal Psicanálise Selvagem. Ele fala assim, que no momento em que a Elizabeth Sparkle, né, ela tem ali uma chance de talvez quebrar o espelho e romper o ciclo, né, de, enfim, essa busca incessante pela juventude, pela perfeição, ela quebra a si mesma. Então, ao invés de quebrar com todo esse preconceito, com o envelhecimento,
toda essa pressão social faz com que ela quebre a si mesma, né? Ela se destrói tentando alcançar algo inalcançável. Então, assim, aí a gente vê isso no filme e fica, nossa, mas isso nunca aconteceria. Só que na vida real, isso a gente já vê, né? Imagina uma pessoa fazer uma cirurgia em que ela sabe que ela pode perder a visão só para ela ter um olho de uma cor diferente. Talvez, acredito que as pessoas busquem ter olhos mais claros, né? Para estar então dentro desse padrão, né? De ser loiro do olho azul, o branco loiro do olho azul era o mais bonito. Esse padrão europeu, né? Enfim. Então a gente vê isso acontecendo na vida real, né? Exatamente. Parece que é algo absurdo, mas não é, galera. Porque e a gente tem exemplos, né? De pessoas que estão fazendo umas coisas mirabolantes. A gente vai dar um exemplo aqui de um cara, um milionário aí da tecnologia, que está investindo milhões para rejuvenescer. Esse colega aí, o nome dele é Brian Johnson, ele tem 46 anos e ele quer... É um milionário, né? Ele é um milionário e ele quer voltar a ser um jovem de 18. Ele quer ser um jovenzito. Ter um corpo, um jovem, uma corpo, aparência, uma né? saúde, uma aparência, né? De um jovem de 18 anos. Ele gostaria, será, de ter a maturidade de um jovem de 18 anos? Não sei, né? Mas, enfim, esse milionário, ele tá investindo milhões e ele tá fazendo umas coisas mirabolantes para tentar alcançar isso. Uma dessas coisas é investir muito dinheiro. Então, ele tem uma equipe de 30 médicos trabalhando com ele, né, todos os meses. Ele custa mais ou menos 2 milhões de dólares por ano para manter essa equipe médica orientando, cuidando e medicando ele. 2 milhões de dólares, 2 né? milhões de dólares, galera. 10 milhões de reais. E, enfim, ele tem outras coisas também, uma rotina toda diferenciadona, tipo, acorda às 4h30 da manhã e dorme cedo, 8h30 da noite, né? Faz exercícios, ele, né? Até aí tá tudo bem, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, não comer gorduras ou doces, até aí tudo bem também. Então, aí ok, aí começa a ficar meio bizarro. Última alimentação dele, refeição dele do dia é às 11 horas da manhã. Aí já vai meio que contra tudo que os médicos e os nutricionistas indicam. Ele toma mais de 100 comprimidos por dia, isso inclui vitaminas e outros medicamentos também. Até aí, putz, a gente precisa tomar remédio se a gente tem problema de saúde para viver, a gente entende. Agora, 100, né? E esse rim aí, esse fígado para absorver, filtrar tudo isso. Mas não para por aí, Vicky. Aí tá ficando cada vez pior, né? Vai ficando... A galera acha estranha a substância, mas... Vai ficando cada vez mais bizarro, porque esse brother aí, ele coletou plasma do próprio filho, que tem 18 anos, né? E aplicou em si mesmo. O plasma, ele é a parte líquida do sangue, né? E aplicou em si mesmo. E não só isso, ele retirou o próprio plasma e aplicou no pai de 71 anos, porque na cabeça dele faz todo sentido isso. O plasma de uma pessoa mais jovem no seu sangue, um sangue mais jovem, vai fazer você ser mais jovem. E o interessante é que ele teve problemas com isso, né? E ele interrompeu essa prática depois que, né? Ele interrompeu a prática e ele começou a prática ainda que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos já tivesse alertado ele de que não ia funcionar nada, mas ele fez mesmo assim. Foi lá e fez. E como ele é milionário, pagou alguém para fazer e pronto, acabou. E recentemente, eu não vou saber explicar aqui agora porquê, mas eu vi uma notícia que ele tava com uma alergia, ele tava todo inchado com uma alergia dessas experiências todas que ele tava fazendo, ele acabou contraindo uma alergia e tava todo inchado, deformado, assim, tava com problema até pra enxergar, de tanto que a cara dele inchou. Então, Vicky, assim, é bem sério esse assunto. E não faz muito tempo, a gente teve uma comoção nacional, mundial,
por conta daquele procedimento estético, o peeling de fenol, né? Que a galera vai espetando a cara inteira com essa substância aí. A pele, ela fica toda machucada e sai a pele inteira da cara. Basicamente é um procedimento que machuca tanto a sua pele que ela vai descascar inteira, né? Ela vai virar uma casca, né? Exatamente, uma cicatriz. casca, né? De machucado. Essa cara vai virar uma casca inteira de machucado e vai sair porque você machucou a sua cara inteira. Então, e assim, os procedimentos que deram certo, nossa, impressionaram todo mundo. Porque realmente a pessoa tinha bastante ruga, tal, tudo mais, arrancou essa pele que está em cima, e essa substância aí, esse procedimento, fez com que na cicatrização voltasse melhorzinha. Porém, teve relato de morte por conta disso. As pessoas que passaram pelo procedimento relataram que ele é muito doloroso. Então, assim... A pessoa não consegue, por várias semanas, né? Não consegue comer, não consegue mexer o rosto, não pode rir. Tem que ficar, né? Fica parecendo uma estátua, não, né? Assim, é bizarro a gente ver, né? E pessoas que passaram por procedimentos estéticos e têm alergia. O número de pessoas que morrem por conta de drenagem, não drenagem, né? Cirurgia plástica no abdômen, né? Abdominoplastia e tudo mais, né? Existe essa parcela, porque é um mercado, as pessoas querem isso a qualquer custo e muitas vezes caem na mão de médicos que não têm experiência ou que não têm responsabilidade, né? Então, essa busca, que nem esse cara aqui, milionário, começou a fazer um procedimento nada a ver e se estrepou, né? Porque estava fazendo procedimento, ele teve uma alergia dessa ideia maluca que ele teve, né? E quais são os outros, né? Até onde a gente vai chegar para alcançar a juventude eterna? Exatamente. Só para a gente fechar esse bloco, tem um outro dado aqui que eu acho importante, que é de acordo com dados, né, da pesquisa global sobre procedimentos estéticos. O Brasil é o segundo país com mais cirurgias, né, com mais cirurgiões realizando aumento de mama em adolescentes. Então, é o segundo país com mais cirurgiões realizando aumento de mama em adolescentes. Então, se a média mundial é de 7,6, no Brasil, no ano de 2023, a média era de 26%, né, 26% desses médicos, esses cirurgiões, fazendo procedimentos cirúrgicos em adolescentes, e daí aumento de mama. Então, poxa vida, gente, uma adolescente, uma pessoa menor de idade, o corpo dela ainda nem terminou de se formar direito, e os procedimentos estéticos já começam aí, então nem o pra cérebro gente ver... da pessoa tá formado Exatamente, ainda, né? Aos 24 anos que a aos gente... 24, 25 anos. Não lembro agora exatamente, mas esses são os dados alarmantes que nós temos. É isso aí. Pessoal, vamos fazer mais uma rápida pausa e a gente volta no próximo bloco para concluir essa nossa reflexão. É isso aí, de volta para esse último bloco. E assim, Vic, apesar da gente dar uma certa pesada aí nesses malucos que querem ficar jovem a todo custo, que realmente muitas coisas são agressivas e são bizarras e fazem mal e são inconsequentes e tudo mais, a busca pela saúde e pela longevidade é uma causa até que nobre, né? Então, assim, na busca por essa saúde, essa melhor qualidade de vida, inevitavelmente a gente vai vivendo mais, né? Então, a gente tinha há séculos atrás uma expectativa de vida super baixa, né? Sendo que agora a gente vive até 80, 90, 100 anos, né? Não é tão difícil de encontrar as pessoas assim. E aí a medicina, ela tá em busca dessa questão aí. Eu quero viver bastante. Se desse para fazer um backup do meu cérebro num computador aí, só para eu ver como é que vai ser o futuro, eu acho que eu toparia. Mas a medicina, né, o corpo, como fazer isso? Atualmente, os médicos, os cientistas, eles estão pesquisando sobre o DNA. Porque se o envelhecimento tiver no nosso código genético, né, para a gente começar a se deteriorar, né,
Assim como a gente começa evoluindo, e chega uma determinada idade que a gente começa a decair, né? Se isso tiver no nosso DNA, a gente tem como modificar o DNA. Olha só. E aí, se a gente modificar um código genético lá, a gente conseguiria viver mais tempo. Talvez até para sempre. Não, isso é realmente, a gente não pode negar que avanços, né, da ciência, da medicina são importantes, né, para garantir a nossa saúde. Só que existe uma diferença muito grande, né, entre você cuidar da sua saúde e de você não ser o que você é, né? Você Sim, buscar um padrão exatamente. que não é você. Inclusive, eu queria deixar de indicação aqui o documentário Quantos Dias, Quantas Noites, né? Que é uma produção Maria Farinha Filmes. Gosto muito dessa produtora. E tá, inclusive, no canal do Drauzio Varela, esse documentário gratuito para todo mundo ver no YouTube. É só olhar lá. E tem uma frase muito legal que eles falam nesse filme, né? Que assim, não é sobre colocar mais dias à vida, é sobre colocar mais vida nos dias. Então, assim, você buscar avanços tecnológicos, avanços medicinais é para realmente trazer mais qualidade de vida, né? A gente sabe que o processo do envelhecimento, ele também causa um medo, porque a gente sabe que é difícil, aumentam as dores, né? As pessoas, a gente sabe que existem males como Alzheimer, então realmente é difícil a pessoa se ver perdendo ali, né? Partes de si ou da saúde, enfim, da memória. Mas, então, esses avanços que sejam, então, para colocar mais vida aos dias. Achei essa frase muito bonita. Mais vida aos dias e não mais dias à vida. Então, assim, igual a Elizabeth Spar com A Substância, ela quer muito viver gloriosamente e toda essa questão, e não culpando ela, porque ela é um resultado, um produto da sociedade, né, que ela vive. Mas você querer ter mais dias só por ter mais dias, igual o Brian, né? Esse milionário que tá fazendo experiências malucas. Pode ser que ele tenha mais dias, mas quais são as qualidades desse dia, né? Em que ele só se alimenta até as 11 horas da noite, ele não come 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, ele não come um docinho, ele não... Pô, um Que chocolate, vida é cara. essa, Não, sabe? que vida é essa? Não dá não. Que show da Xuxa é esse, Não, né? putz, um chocolatinho? Então, Um pudim, Vic? um pudim, né? Não tem Não dá, pudim, não dá. É inadmissível isso aí. Exatamente. Mas é muito isso, né, Vicky? Aqui no Pode Ser a gente fala muito sobre essa questão de estar presente, de você se cuidar. E muitas vezes o se cuidar não é só prolongar a vida, né? É você olhar para cada momento do seu dia a dia. Bem, eu acho que é isso, né, Vicky, por hoje. É isso por hoje. E no final das contas é aquilo, né? O que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Então, não adianta nada viver 200 anos se esses 200 anos forem ser sofridos, né? Igual o homem bicentenário que estava querendo ter o direito a uma morte justa, né? Depois de já ter vivido tanto e visto tantas coisas e vendo as pessoas que ele amava morrendo, e é mais sobre adicionar qualidade aos dias que a gente tem, né? Exatamente, galera. O caminho não é pra fora, né? Não é pra frente, o caminho é pra dentro. Sempre pra dentro. É isso. Pessoal, voltamos na semana que vem com mais um tema emblemático aqui pra vocês. Nos vemos na semana que vem. Até mais.